Chegamos agora no quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina e nesse tópico vamos considerar o tema Fazer o bem sem medo. Nessa lição nós estamos considerando atitudes do cristão. Nós vimos sobre o caráter do cristão, como devem ser as suas palavras, nós vimos também a questão de buscar a paz e outras situações mencionadas no terceiro tópico. E nesse quarto tópico nós vamos ser direcionados, ou somos direcionados, a este tema, fazer o bem sem medo. Primeira pergunta, que conselhos práticos de Pedro, caso sejam seguidos, podem nos ajudar a resolver muitos problemas nos relacionamentos? Bom, o apóstolo Pedro diz, e qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Então, se pessoas intentam, planejam o mal para nós, mas nós fazemos o bem para ele... Nos dedicamos a fazer o bem, Dedicamos a fazer o bem a ele. Então, Pedro está perguntando aqui, qual é aquele que fará mal para você se você faz bem para ele? Então, realmente, aqui, segundo a pergunta, é uma forma de resolver muitos problemas nos relacionamentos. Então, nós recebemos o mal, fazemos o bem para ele. Agora, se nós pagamos o mal com o mal, não estamos resolvendo o problema, nós estamos, vamos dizer assim, aumentando os problemas. Mas para resolver os problemas é necessário que as pessoas, quando nos fazem o mal, nós paguemos a eles com o bem. Isso. E diz que quando nós fazemos isso, existe uma outra expressão da palavra de Deus, que nós estamos amontoando brasas vivas sobre a cabeça, sobre a sua cabeça. O que significa isso? A consciência da pessoa que faz mal para a gente e a gente faz o bem para ele, a consciência vai arder, vai queimar. Mas como pode? Eu faço mal para ele e ele faz o bem para mim? Então esse é o caminho pelo qual nós podemos trilhar para resolver muitos problemas nos relacionamentos. E aí o sábio Salomão, ele continua dizendo que a resposta branda desvia o furor. Então é um segredo também, né? A pessoa às vezes nos maltrata e nós já estudamos isso anteriormente, nas perguntas anteriores, mas sempre responder com brandura, com mansidão, e isso daí ajuda a resolver problemas de relacionamentos. Isso. E a nota menciona, né, que o oposto disso, a resposta como palavra de retaliação, com raiva, isso acaba agindo, né? Aumentando ainda mais a fúria do temperamento. E a última frase, que o cristão refreia a língua, tomando a decisão firme de não proferir palavras ásperas e impacientes. Aqui voltando ao que nós já consideramos lá no segundo tópico, sobre o cuidado que precisamos ter com as nossas palavras. Pergunta B. Como devemos lidar com as pessoas que parecem não se acalmar mesmo após ouvirem nossa delicada advertência? O que devemos fazer? Porque a pessoa está irada e nós agimos como bons cristãos, seguindo os conselhos que já consideramos nessa lição, mas a pessoa ainda continua. Ela continua ali na sua argumentação. O que fazer diante de uma situação dessa? Então, na verdade, nós devemos fazer o que Cristo faria, né? E o que Cristo fez. Devemos manter a firmeza naquilo que realmente é a vontade de Deus, com prudência, mas se a pessoa não muda, nós não precisamos ceder, chegar ou ir ao nível dele, por ele não ceder, não chegar ao nível que são do padrão de Cristo. O padrão de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Então nós precisamos mantermos firmes, e a nossa firmeza muitas vezes poderá convencê-lo. Às vezes não no momento, mas depois a pessoa vai pensar, nossa, mas sabe que ele tinha razão? E o certo é isso mesmo? Então, se nós cedemos pela resistência, por a pessoa não entender como nós entendemos, nós podemos estar perdendo terreno, em vez de estar ganhando terreno. Isso. Mas de forma nenhuma nós devemos comprometer aí os princípios, né? Isso. E inclusive o princípio
de agirmos com paciência, pagarmos o mal com o bem, o princípio de seguirmos o exemplo de Cristo, de repente permanecendo em silêncio em determinadas situações, que às vezes pensamos, não, aqui está falando de um princípio relacionado à lei de Deus. Não, aqui estamos falando desses princípios gerais que inclusive estamos estudando na lição. A pessoa vai para a ignorância, defendendo ali alguma coisa errada, e você fala, não, mas eu estou certo, então eu tenho que defender isso até as últimas consequências, e entra na briga, mas no momento que você entrou na briga, ainda que seja por uma boa razão, você deixou de agir como Cristo agia, e perdeu a razão. É interessante, Luzirley, que o subtítulo ali é fazer o bem sem medo. Sim. Então, fazer o que é certo, porque é certo. Uhum. Vai incomodar alguém? Não tem problema. Uhum. Devemos fazer o bem, agir corretamente, termos atitudes semelhantes à de Cristo e deixar com Cristo as consequências. Exato. Muito bem. Vamos à pergunta C. Qual deve ser a fonte de todas as nossas boas obras e palavras amáveis? Qual é a fonte das nossas ações? Independente de boas ou ruins, de onde parte tudo isso? Segundo o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 16, primeira parte, ele diz, tendo uma boa consciência. Então, a consciência é daí que parte, né, as tantas boas como as ruins. Atitudes, podemos dizer, né? Uhum. Certo. Agora, quando nós falamos de boas obras e palavras amáveis, como ter essa boa consciência? Porque é daí que parte. Se a consciência é boa, vai produzir essas boas obras, essas palavras amáveis. Mas nós já vimos que, naturalmente, nós não somos assim. Essa consciência não nos leva naturalmente nesse sentido. Como alcançar esta boa consciência? Então, aí nós já mencionamos anteriormente também que quando nós nos entregamos a Cristo, Cristo tira esse coração de pedra e dá um novo coração. E Cristo morando nesse novo coração, aí nós vamos ter a boa consciência. Então, o apóstolo escrevendo aos Hebreus, ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, aí está o segredo. Para termos uma boa consciência, nós necessitamos de Cristo, do sangue de Cristo. É Ele que nos purifica dos nossos pecados, purifica nossa consciência, porque o homem natural, a consciência dele é má, mas essa consciência má pode ser transformada pelo poder do sangue de Jesus. E aí passamos a ter uma boa consciência. E como fruto dessa boa consciência, boas obras, boas palavras, então aí vertem dela, né? E no finalzinho desta nota tem uma frase que já serve de ligação com o último tópico. Leve sua consciência até a palavra de Deus e verifique se sua vida e caráter estão de acordo com o padrão de justiça que Deus revelou nela. Vamos deixar o comentário dessa frase, então, para o tópico seguinte.